Boa noite! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Conversa de Cozinha. Peraí que eu tô aqui na frente da Nayara, deixa eu ir. E hoje, ele é um podcast diferente, porque a gente não vai falar especificamente sobre a gastronomia em si, mas também tem muito a ver com isso. Mas o foco hoje é saúde, autocuidado. E, em especial, que vai envolver a gastronomia nisso aqui, é a gente tentar trazer mais informações sobre o universo do zero glúten, zero lactose, os impactos que isso tem na nossa saúde. E aí nós temos aqui, ó, essa senhora... Cadê? Não tá aparecendo nada. Cadê a senhora? Vai mais pra frente. Essa senhora que recentemente se descobriu celíaca. E ela já era intolerante à lactose. Então, assim, a vida dela tá passando por um 360. E aqui, ó, a nossa convidada de hoje, eu acabei de falar isso pra ela, ela veio pra ser a luz no fim do túnel da Nayara. Então, a nossa convidada de hoje é a Iveline Mesquita. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, meninas. Eu fiquei muito feliz. Até agradeci demais a Nayara, porque eu acho que o quanto mais a gente conseguir difundir informações sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje... Eu acho que muitas vidas podem ser impactadas, né? De forma que a gente pode ajudar muita gente. Sim, com certeza. Fala pra gente um pouquinho sobre a sua formação, assim, só pra gente pincelar. Contextualizar, né? Eu sou nutricionista, me formei na Unifor há 10 anos atrás. E desde então comecei a trabalhar em consultório e me descobri nutricionista que não gostava de emagrecer as pessoas. E aí, sempre que apareciam pessoas para emagrecer, eu ficava, meu Deus, por que essa pessoa quer parar de comer para emagrecer? Eu não conseguia entender, né? E aí, quanto mais eu atendia pessoas com doenças, com problemas digestivos, diabetes, hipertensão, mais aquilo me motivava pela profissão. E hoje eu consigo atender unicamente o meu público, então hoje eu só atendo pacientes com queixas digestivas e intestinais, né? Então, eu sou uma nutricionista clínica que trabalha unicamente com esse perfil de paciente. Então, constipação, prisão de ventre, né? Que é a constipação, diarreia, gastrite, refluxo, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, colite, doença de Crohn, enfim. Hoje, esse é o meu público e eu estou muito feliz com isso, né? Assim, eu consegui fechar realmente esse nicho. E eu tenho conseguido, né, impactar em muitas vidas. Ajudar muita gente. Como já está fazendo aqui na vida da Nayara. Já está fazendo, é verdade. Né? Você está passando por um processo agora de, tipo, detox. Aí você é entrevistada. Também. Né? Sim. Eu acho que há um mês, né, mais ou menos. Sim. Sem glúten e sem lactose, total. E você já conseguiu ver uma grande diferença? Total. Minha vida é outra depois disso. E é engraçado porque a gente estava conversando bem antes de começar a gravar, mas assim, como às vezes a gente não tem a noção do impacto que até a alimentação que a gente tem, ela vai ter na nossa vida. Tem gente, eu como de tudo. Mas come de tudo e passa mal, come de tudo e não se sente bem. E você associa aquilo a uma normalidade, que não é. É uma fala muito comum dos adultos, principalmente os idosos. Então, eles dizem assim, minha filha, isso é uma besteira tirar glúten e tirar leite, porque eu comi isso uma vida inteira e nunca senti nada. E aí a gente vai ver uma pessoa que uma vida inteira teve diabetes, teve hipertensão, teve obesidade, tinha diarreia com muita frequência, ou então uma gastrite, H. pylori, enfim. Sempre teve diversos distúrbios e acreditava que aquilo dali era normal e fazia parte. Então, conviver uma vida inteira de dor, muitas vezes são pessoas que passam uma vida tendo enxaqueca, dores musculares, e que podem, sim, estar relacionadas, por exemplo, a uma doença celíaca, a uma intolerância à lactose. Mas, como ninguém sabia, ninguém tinha informação de que isso poderia ser relacionado a esse tipo de doença, deixava-se para lá, né? Então, assim, eu comi sempre tudo, mas... Pode ser que, inclusive, esses sintomas que você tivesse fosse devido ao consumo desses alimentos, mas ninguém nunca te disse que poderia ser. Né? Então, essa fala muito de dizer, mas eu comia de tudo e não sentia nada, é uma fala que a gente já fica, hoje em dia, já desmascarando. Né? E, sim, a diabetes, a hipertensão, elas podem vir, tá, de quadros inflamatórios derivados de distúrbios digestivos, devido ao aumento dessa inflamação dentro do intestino. E isso pode gerar uma resistência à insulina, e a resistência à insulina ela é uma chave para a obesidade, para a gordura no fígado, para a hipertensão, para a diabetes, para o Alzheimer.
para alguns tipos de câncer, né? Então, essa inflamação no intestino, que muitas vezes foi deixada ali por debaixo do tapete, que ninguém conhecia, pode ter desencadeado todos esses problemas, sim, né? Na nossa população. E, às vezes, a gente vai mascarando com medicamento. Toma um omeprazol, toma um remédio para diabetes, toma um remédio para hipertensão e nunca trata a causa de Um base. sal de frutazinho vai passar Sal aquela de fruta. azia. Sorrisar, né? Mas é engraçado, porque assim, a gente já ouviu várias vezes as pessoas comentando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, Sim. né? E ele é tão importante pro funcionamento do nosso organismo e, de fato, eu vou falar até por mim, a gente não dá atenção devida para ele. Não. E você realmente acha que é super normal. Você fala assim, não, meu intestino é preguiçoso. Tipo, não é normal você ficar sem ir ao banheiro. Sim. Mas você normaliza aquilo. Sim. Porque... Até né? porque eu acho que são poucos aqueles profissionais que só trabalham com isso. Aí você tem uma constipação, você não sabe nem para onde correr. É verdade. Né? Você tem uma diarreia frequente, você vai dizer, vou para onde? Né? Alguns pacientes até ficam nessa dúvida de para onde é que vão. E aí, hoje, com a informação, com as redes sociais, difundindo essas informações de que não normalize uma prisão de ventre, aí vem uma preta Gil e diz, olha, gente, eu sentia isso, isso e isso, e aí veio o câncer de cólon. Não normalizem essas dores, não normalizem essas fezes mais presas, essas fezes como se fossem amassadas. Tá? Procurem ajuda, né? Então, hoje as pessoas elas conseguem identificar o problema e tratar, né? Então, é bem isso, assim. Acho que as redes sociais elas trouxeram essa informação para que as pessoas consigam realmente procurar para onde ir, né? Para não normalizar. O lance quando você desenvolve algum tipo de restrição ou alguma coisa por causa das alimentações que você tem e geram essas inflamações no corpo, tem mais ou menos assim, alguns sintomas específicos que a gente possa, sei lá, tipo, a Naya, eu lembro que ela se sentia muito inchada, mas ela falava assim, nossa, olha o tamanho da minha barriga. Às vezes, eu mostrava para as meninas aqui, tinha um dia que eu vinha com a calça, no outro dia a mesma calça, ela não fechava, né? Um inchaço. Muito inchaço e dores. E aí pode variar muito de acordo com o tipo de problema, né? Então, uma das queixas que é comum, basicamente, em todos os pacientes com queixas digestivas é o empachamento. Então, é uma pessoa que come e ela distende, ela fica com a sensação de que comeu um boi, ela fica com produção de gases, às vezes a barriga ela distende, né? Então, fica com, não consigo fechar a calça, né? Então, essa produção excessiva de gases significa que tem uma produção de bactérias em excesso, aumentando a produção de gases ali, gerando esse desconforto. Mas tem pessoas que vai sentir sintomas extraintestinais, como, por exemplo, uma dermatite atópica. Eu já passei todo tipo de creme, nada trata. São bolinhas, às vezes, que tem assim nos braços. Eu já passei ureia, já passei vários tipos de cremes. Eu tenho. Olha aí. Eu tenho. E nada disso trata, nada disso resolve. Uma dor de cabeça que nunca cessa. Uma enxaqueca que é frequente. Toda semana está ali com uma enxaqueca. Dores articulares. Quem tem intolerância a glúten tem dores articulares. Nossa. Então, algumas pessoas elas já percebem que quando comem, já ficam com as articulações mais inchadas. Né? O que eu sentia, tipo assim, o que eu achei mais estranho, que me fez procurar mais rápido um profissional, foram os dedos dormentes das mãos e dos pés. É como se eu tivesse sempre sem sentir a ponta dos dedos, né? Tá vendo? E a memória muito ruim. Tipo, esquecida demais. Ela me falou esse lance da memória, eu fiquei, tipo, gente... E aí começava a dizer, não, mas quem teve Covid ficou esquecida. Só que era, assim, uma coisa que chamou a atenção, que me chamou a atenção. Não, gente, eu não sou assim. Como é que eu estou esquecendo coisas tão simples da vida, né? Como compromissos. E eu trabalho na agência de viagens, então, assim, eu não tenho como esquecer nada, né? Ela tem muita responsabilidade. E, assim, eu anoto, né? Mas eu estava de um jeito que eu lembrava e anotava na hora. E colocava o despertador, deve ter, assim, uns 15 alarmes de tanto alarme que eu coloco, né? Porque eu falava, gente, não é normal, alguma coisa está errada. E aí a gente pensa, queda de cabelo, é muito comum. Unhas enfraquecidas. Olha a outra ali. Se encontrando. Se encontrando, né? Eu vou marcar a consulta. Se encontrou. Né? E, assim, são sintomas que você nunca imagina, né? Você nunca imagina que pode ser devido a um problema intestinal. Uma doença celíaca ou intolerância à lactose. Por exemplo, intolerância à lactose. As pessoas acham que quem tem intolerância tem diarreia. Não necessariamente. Quem tem intolerância pode ter prisão de ventre. Era o que eu sentia. Né? Então, assim,
às vezes as informações elas não chegam por completo. Então, quem tem intolerância tanto pode ter uma produção excessiva de gases, como pode nem ter e prender o cocô, ou então ter uma diarreia louca ali depois do consumo. Né? Então, às vezes a pessoa não sente nada, só uma dor de cabeça depois de comer a lactose. Tem intolerância à lactose. E nem imagina, né? E nem imagina. Então, existem os sintomas digestivos, que pode ser gases, pode ser prisão de ventre, pode ser refluxo, azia, mas também tem aqueles extraintestinais que a gente nunca imagina que pode ser devido a um problema digestivo. Você imaginar que você vai comer pão e você vai sentir a mão dormente? Não é? O joelho doendo? Ninguém pensa nisso, Ninguém né? pensa. Verdade. E a gente não associa, né? Não associa, porque começou, tipo assim, eu sempre estava acostumada a comer o carioquinha com ovo, né? E aí, nesse dia, eu comi o carioquinha com ovo e aí os sintomas vieram muito mais fortes, entendeu? Muito mais forte. A diarreia foi muito mais forte, né? E aí, eu passei a noite acordada com dor e falei, gente, isso não é normal, não é a síndrome do intestino irritável. Uhum. Porque você consegue perceber os sintomas são diferentes, Sim. né? Apesar de parecer muito, mas tem algumas coisas diferentes, né? Falei, gente, alguma coisa está errada. Mas você nunca imagina, eu nunca imaginei que podia ser doença celíaca. Quando eu vi a biópsia, eu acho que eu quase caí da cadeira. Foi assim um Nunca nem susto. imaginou, Não, foi o maior susto que eu levei. Eu tinha uma paciente que ela descobriu que tinha doença celíaca porque ela estava rouca, ela estava com esofagite, e aí afetou as cordas vocais dela e era cantora. Por isso que ela foi atrás de tentar descobrir o motivo da rouquidão. E aí, quando ela foi investigar, o duodeno comprometido, os anticorpos lá em cima, né, que a doença celíaca ela causa esse aumento de anticorpos. E aí ela tinha esse refluxo que gerou ali um processo inflamatório no esôfago e que acabou gerando a inflamação nas cordas vocais. Mas só por isso que ela descobriu que ela tinha doença celíaca. Então, assim, são diversos sintomas, diversas possibilidades, e que tem gente que passa uma vida inteira sentindo isso e acha que é o Normaliza, que é né? normaliza. Aí toma um omeprazol, toma um sal de fruta, e aí vai, né, virando uma bola de neve. E Porque, às nunca vezes, fica sabendo, né? Que e tem. nunca fica sabendo. Eu tenho pacientes que tomam omeprazol há 20 anos, Conheço gente assim. não é? Meu Deus. Aí diz assim, por que que você toma? Não, porque se eu não tomar, eu sinto azia. Mas o que que causa essa azia, né? Porque a gente tem que ver o que que está embaixo disso. Porque o omeprazol, ele tapa o sol com a peneira, né? Tá ali mascarando. Ele mascara um sintoma de alguma coisa. O que está causando essa azia constante? O corpo, né, ele não produz ácido em excesso. Né? Ele produz ácido dentro da quantidade. E muitas vezes o refluxo ele é causado não pelo excesso de ácido, mas pela falta dele. E aí, quando você toma um omeprazol, você ainda diminui mais a capacidade digestiva. E o que pode aumentar o refluxo se não for o excesso de ácido? A baixa produção do ácido, o alimento ele fica mais tempo ali dentro do estômago, fermenta, aumenta a pressão dentro do estômago, e essa pressão faz com que esse líquido que está dentro do estômago passe para dentro do esôfago. Então, às vezes, a pessoa diz, velho, eu tomo omeprazol e não resolve o meu refluxo. Não vai resolver nunca, porque o teu problema não é excesso de ácido, é a falta dele. E aí, quando a gente faz todo o processo de modulação, organiza tudo bonitinho, o paciente nunca mais precisa usar o omeprazol. Ele nem sabe mais como é viver sem, né? Não, Exato. Tem omeprazol. É engraçado, porque tava pensando aqui. Eu já ouvi várias vezes falando assim, nossa, o corpo fala. E fala mesmo. Só que, porque assim, ele é uma máquina, ele sabe exatamente o que fazer. E aí, quando ele te dá um sinal, ele aponta que tem alguma coisa errada, o certo seria a gente ir atrás para descobrir o que está causando. E não, e hoje em dia a gente normalizou o mascarar. A gente se automedica, vai na farmácia, todo mundo tem uma dica de um remédio para compartilhar com alguém. Amiga, tem um remédio ótimo para você. Eu só descobri assim, porque mesmo? eu não sou de tomar remédio sem o médico passar. Eu não tomo nada. A Ana era bem paranoica. Eu sou. Tipo, se a pessoa chegar, eu tenho um remédio aqui, não tomo. Né? Se o médico não disser que é aquele, eu não tomo. Então, assim, alguma coisa estava errada, né? Vamos descobrir o que é que está errado. Vamos descobrir logo, porque depois é muito mais sério, né? Aí, por isso que eu fui atrás, porque você fica sentindo dor. Ah, não, se eu não melhorar amanhã, eu vou no médico. Aí amanhã você não melhorou. Ah, mas vou tomar tal coisa. E acaba que vai passando. E às vezes a correria do dia a dia, né? Hoje eu recebi uma paciente que ela disse, em março, as minhas filhas ficaram doentes, estava naquela correria, ela é médica, eu estava ali naquela correria e tal. E aí eu senti uma dor gigante no abdômen, uma dor que eu não conseguia me mexer, enorme.
E aí, eu fui... minha filha perguntou, mamãe, quanto tempo faz que a senhora não faz cocô? E aí, eu fui tentar calcular para me lembrar quando foi a última vez que eu fiz cocô. Ela disse que já tinha pelo menos uns 8 dias que ela não ia no banheiro. Caramba. Ela nem lembrava. Então, assim, a correria do dia a dia, da rotina, de ter que deixar filho na escola, a má alimentação também. A má alimentação, dorme tarde, tem que acordar muito cedo, os filhos doentes, não tá dormindo direito, enfim. Não faz nem com que ela lembrasse, né, do fazer cocô. E hoje a gente conseguindo difundir essa informação de que sim, é preciso fazer cocô todos os dias, porque esse é o normal. É comum que algumas pessoas fiquem sem fazer, mas não é normal, né, o que é diferente. Aí a gente já tem um ponto de partida, né? Que não é normal ficar 7 dias, 8 dias, 15 dias sem fazer cocô. O máximo que eu fiquei foi 5 dias. Deus me livre, meu Deus. Tem gente que diz assim, ó, se eu viajar, se for 15 dias viajando, é 15 dias sem ir no banheiro. Né? Isso não é normal, isso gera um processo inflamatório gigante. E só para resumir a história dela, eram gases que estavam presos. Que causaram a dor. Ela foi para a emergência, ela disse, eu tenho certeza que eu vou passar por uma cirurgia, porque o meu problema é seríssimo. Eram só gases. Mas gases também, assim, dentro de um processo inflamatório devido a uma prisão de ventre. Entende? Entendo. Eu já fui para a emergência no domingo para fazer ultrassom, né? Achando que ia ficar para fazer a cirurgia de vesícula. E meu marido me levou praticamente à força. Você vai, porque se essa vesícula estourar, apendicite, você vai morrer, eu não vou ficar viúva, não sei o quê. A gente chegou lá, fez, não tem nada aqui. Não tem nada. Depois a gente descobriu que era. Tem que eu tô sentindo dor, tenho, me estiga. Procura aí. Botou um Buscopan na veia e passou. Adeus. E aí, o que você tem, que eu acredito que é o mesmo que essa paciente tenha, né? Ela tem, na verdade, é a síndrome do intestino irritável. Tenho também. Né? E aí, era um combo diferente. Era um combo, né? E aí, é claro, não é todo mundo que vai ter uma produção ali de gases e vai sentir uma dor ao ponto de levar para a emergência. Mas as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas têm uma percepção da dor diferenciada. Então, a sensibilidade visceral, ou seja, a sensibilidade dos nervos ali do abdômen, eles são completamente diferentes de quem não tem síndrome do intestino irritável. Uma dorzinha de gases para a gente é uma dor gigantesca para uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável. Porque o nervo que conecta o intestino para o cérebro, que é o nervo vago, ele passa por essa lesão, vamos dizer assim. Tem uma lesão nesse nervo e aí a sensibilidade, né, é diferenciada, né? Então, esse paciente, ele tem níveis de dores muito maiores de quem não tem síndrome do intestino irritável. Então, a pessoa vai para a emergência, vai ser uma cirurgia e é grande, viu? Porque a dor aqui está enorme. É tipo você dizer assim, hoje eu vou me despedir de todo mundo, que eu não vou chegar até amanhã. Hoje eu morro, com certeza, é desse nível. O nome disso é hipersensibilidade visceral. Que louco, eu não sabia nem né? que tinha nome, mas isso aí e é era engraçado, frequente. porque às vezes, justamente pela falta de informação, a maioria das vezes, sei lá, eu tô sentindo muita dor, não sei o quê. Aí você, tipo assim, eu tô empachada, tô sentindo muita dor, tô com gases. Aí você fala, poxa, me poupe, mas não né? precisa de tudo isso, né? Só que aí você entender que cada corpo é um corpo, que o funcionamento é diferente. E que realmente, como você falou aí, existe... A sensibilidade é no nervo. A gente não tinha essa... Não sabia disso, não. Nem eu. E que louco pensar que tem essa ligação e que o corpo, ele funciona dessa forma tão... E o pior ainda é quando você fala, algumas pessoas dizem assim, tá procurando doença, Ai, que frescura! Tá procurando doença? E aí, uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que a síndrome do intestino irritável, ela só acontece em quem tem ansiedade. Eita. Né? Ô, mulher. Eu acho que 99,9% das pessoas têm, né? Mas nem todo mundo que tem ansiedade tem síndrome do intestino irritável. Mas todo mundo que tem síndrome do intestino irritável tem ansiedade. Então, essas pessoas, elas têm um nível de percepção também diferenciado da dor devido ao quadro de ansiedade. Por quê? Porque quem é ansioso geralmente tem até pensamentos catastróficos, né? Eu vou morrer, eu vou passar por uma cirurgia. E aí a percepção da dor já é aumentada. Aí a dor aumenta. Aí a dor aumenta. Né? Então... A primeira coisa que o meu gastro ele fala, assim que eu entro, né, ele fala assim, você tá nervosa? Você tá ansiosa? Aí eu falo assim, e qual é o dia que eu não tô? Aí ele diz assim... Pela resposta você já vê, né? Não, eu acho que no meu prontuário deve ser assim, Nayara doida. Psiquiatra. Internação e camisa de desse força. jeito. Mas aí a primeira coisa que ele pergunta, e eu não entendia, né?
Depois que eu fui indo para ele várias vezes, eu comecei a entender por que ele pergunta isso, né? Ele sempre pergunta, você está ansiosa? Aconteceu alguma coisa diferente na sua vida? Ele sempre pergunta isso. E, gente, aconteceu alguma coisa nesse período? É uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes. Por exemplo, essa paciente de hoje, na hora que ela disse, não, é porque em março eu fiquei assim, 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 assado. Aí a minha primeira pergunta foi, o que aconteceu em março na sua vida Pra te deixar desse De jeito. diferente, de né? diferente? Ai, realmente, as minhas filhas ficaram doentes, e aí uma delas foi internada, e não sei o quê. Entende? Então, o nível de estresse, o nível de ansiedade tá maior. Então, pode desencadear um pico, pode desencadear uma crise de síndrome do intestino irritável, por exemplo. Pode desencadear uma intolerância à lactose temporária. Pode desencadear a presença de uma doença autoimune. Ninguém tem doença autoimune sem ter passado por uma situação traumática antes. Isso é super importante a gente dizer. Olha aí, mais uma coisa que eu não sabia. E a gente vai, querendo ou não, as circunstâncias da vida, ao longo a gente vai desenvolvendo Sim. doenças autoimunes. Sim, sim. E é assim, depois que você passa por uma situação muito difícil na sua vida, né, que, claro, requer mais resiliência, etc., e cada um tem a maneira como lida com isso, pouco tempo depois a gente começa a ver as alterações. Por quê? Porque esse estresse, esse período, né, esse pico de estresse, gera um processo inflamatório. E o que é a doença autoimune? A evolução de um processo inflamatório. Então, um processo inflamatório que não foi tratado, e aí ele evoluiu, que a gente chama de formação de complexos. E essa formação de complexos do sistema imune, eles paralisam ali dentro de algum dos órgãos de gatilho. Claro que a pessoa precisa ter uma genética anterior. Né? Então, se a Nayara finalizar, né, o diagnóstico de doença celíaca, ela com certeza vai ter positivo ali o teste genético específico da doença celíaca. Né? E onde é o órgão de ataque? O intestino delgado. Né? A primeira porção do intestino delgado, que mais especificamente o duodeno. Né? Mas, por exemplo, quem tem uma artrite reumatoide, o ponto, né, o órgão de choque ali vão ser as articulações. Quem tem uma tireoidite de Hashimoto, uma doença de Graves, o órgão de choque é a tireoide. Que é aqui. E onde produz Que os é aqui. hormônios, né? Isso, que é onde produz nossos hormônios que modulam aí o nosso metabolismo. Então, assim, geralmente a gente tem um pico de estresse, né? A pessoa tem um pico de estresse associado com o processo inflamatório e aí desencadeia a produção desses anticorpos. E aí esses anticorpos, eles param naquele local, que é o órgão de choque da pessoa, e que ela tem uma genética. Porque a gente pode ter genética, mas não ativar o gatilho para desenvolver a doença. Entende? Entendi. Então, por exemplo, eu posso ter genética para desenvolver tireoidite de Hashimoto e nunca desenvolver tireoidite de Hashimoto. Por quê? Porque a epigenética, que é o que eu faço com a minha genética, ou seja, o estilo de vida que eu levo, o que eu como, se eu pratico atividade física, se eu faço terapia, se eu modulo a minha ansiedade, meu estresse, etc., se tiver tudo controlado, pode ser que eu não desenvolva uma tireoidite de Hashimoto, Isso mesmo vale tendo a para genética. outras doenças autoimunes Isso também, vale né? para todas as E doenças tudo autoimunes. interligado, né? A atividade física, a qualidade de vida, Sim, tudo interligado, sim, né? tudo interligado. E aí pode ser que, eu passei por uma situação difícil, tenho uma genética para doença celíaca, estou comendo mal, não estou fazendo atividade física, não estou modulando meu estresse, minha ansiedade, doença celíaca. Aí começa a ativar os anticorpos, né? Começa a ativar a doença em si no corpo. Da mesma forma na tireoide, da mesma forma nas articulações, e assim vai. Mas, né, aí tem, por exemplo, tem gente que desenvolve lúpus, né? Mas, claro, ela precisou ter uma carga genética ali para ser ativada, entende? Se não tiver a carga genética, ela não vai desenvolver. Ela vai passar uma vida inteira sem desenvolver uma doença autoimune, porque ela não tem uma genética. Entendeu? Então, o fator genético também influencia bastante. Influencia, mas o que influencia mais é a epigenética. É o que você faz com a genética. Por exemplo, seu pai e sua mãe têm diabetes e hipertensão, o que não é muito difícil, né? A gente sabe, os pais da gente, todo mundo tem ali uma diabetesinha, uma hipertensãozinha. Porém, se você pratica atividade física, controla teu estresse, controla tua ansiedade, se alimenta direitinho, você não necessariamente vai desenvolver uma diabetes e uma hipertensão. Porque a tua qualidade de vida, o teu estilo de vida é diferente do deles. Né? É a mesma história do ambiente obesogênico. Então, se você vive dentro de um ambiente onde todas as pessoas são obesas e comem coisas obesas, né, que geram obesidade,
provavelmente você vai desencadear. 1, porque você tem genética. 2, porque o teu estilo de vida é obesogênico. Né? É aquele, o ambiente influencia, né? Exato. Completamente. Todo mundo está comendo, né? Isso para mim é o normal, então eu vou comer também e vou me tornar obeso. Porém, se tiver uma pessoa ali que é a ovelha negra da família ali, não, vou seguir uma vida completamente né? diferente. Pode ser que ele não desenvolva mesmo tendo uma genética. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Então, por exemplo, se você quer ter... Conforme a gente vai recebendo informação e tomando consciência de algumas coisas, se eu não tiver nem intolerância à lactose, nem doença celíaca, mas eu quero mudar o meu estilo de vida, e eu quero parar de consumir... Tem gente que para de consumir carne vermelha, aí pão, glúten... Isso pode... A falta também pode me fazer desenvolver? Perfeito essa pergunta. Tem muita gente que faz essa história. O glúten é isso, a lactose é isso, o leite é isso. O meu posicionamento eu não tiro o glúten de quem não tem problema com glúten. Eu não tiro o leite de quem não tem problema com leite. Tem gente que vive uma vida inteira consumindo leite, consumindo glúten e não desencadeia nada, não desenvolve nada. Não tem um refluxo, não tem azia, não tem uma doença autoimune, não tem nada. Eu vou tirar o glúten dessa pessoa por quê? Né? A não ser que ela queira por estilo de vida ou por vontade. Não, eu quero tirar porque, enfim, eu não quero consumir. Beleza, a gente tira. Mas se você não tem desconforto, não tem o porquê chegar e dizer, olha, eu vou tirar o glúten de você e vou tirar o leite porque não faz bem. Mas eu como e não tenho problema, não tenho nenhum tipo de alteração em exames, e não tem problema. Não sinto desconforto, não sinto gases, não sinto diarreia, não tenho constipação. Não tem por que tirar esse alimento dessa pessoa. Tá? Uhum. Mas, Eveline, se eu tirar a lactose e depois quiser reintroduzir a lactose, eu posso ter algum tipo de comprometimento? Pode. Por quê? Porque o produto que é para intolerante à lactose, o produto que a gente chama zero lactose, não é que ele não tenha lactose, ele é adicionado de uma enzima que é a lactase. Então, você consumindo esses produtos que já têm a lactase, o teu corpo ele faz um feedback negativo produzindo menos lactase. Você não está precisando. Porque o produto que você está ingerindo já tem. Porque o produto que você está ingerindo já tem. Então, pode ser que quando você for consumir um alimento com lactose, o teu corpo ele reaja. Porque ele não tem mais a mesma quantidade de lactase que era produzida antes, porque você estava sem consumir. Do mesmo jeito o glúten? Não necessariamente. O glúten, ele não tem essa relação, não. A lactase tem, porque é a enzima que a gente digere... Mas né? você pode ter uma alimentação sem glúten, mesmo que você não tenha intolerância ao glúten? Pode. Tem gente que opta isso. Tipo assim, não quero consumir nada que tenha glúten. Mas daqui passou, sei lá, 2, 3 anos sem consumir nada com glúten. Daqui depois você resolveu voltar a comer. E não vai gerar essa disfunção. Porque não tem essa... Não vai gerar essa disfunção. A lactose é por causa da lactase. Não vai gerar essa disfunção. Olha que interessante saber, né? Que seu corpo, Muito bom saber você ingeriu o produto que tem a enzima, aí o seu corpo associa aquilo e fala, então, não preciso mais, galera. Produzir tanto. Chegou uma época na minha vida que eu não tolero mais a enzima. Sim. Antes eu tomava... eu vou comer um brigadeiro, que eu amo. Vou comer brigadeiro e vou tomar uma lactase. Eu comia o brigadeiro e passava mal tanto quanto eu passava quando eu não tomava a enzima. É uma evolução, eu costumo dizer assim. O paciente, ele nasce... A cara dos meus pacientes com intolerância à lactose é isso, ó. E é um pessoalzinho teimoso, viu? Não é? É verdade. Bastante, o pessoal da intolerância à lactose... Gente, vocês são teimosos. Eu posso falar com propriedade, porque convivo com uma. Sim, não mais. Eu costumo dizer assim que a gente se apaixona pelos nossos monstros. É. Porque quem tem intolerância à lactose, ele tem um apego tão grande ao leite, que você vai tirar, parece que você está tirando um ursinho, assim, de pelúcia daquela pessoa, arrancando o braço dela fora. É isso mesmo. Né? E aí, assim, olha a evolução. É aquela pessoa que diz assim, olha, desde que eu nasci, que a minha mãe disse que eu não aceitava muito bem o leite. E aí eu fui criado com leite de cabra. É a cara da pessoa que tem intolerância à lactose. Se eu fosse registrar isso, eu faria um estudo lindíssimo com uma quantidade enorme de pessoas. Aí depois vem, tive crises de rinite, sinusite a vida inteira, crises de garganta a vida inteira. Não falando de você não, já que eu nem conheço. Rinite e sinusite também vem desse tipo de coisa? Vem sim. Tem uma figurinha lá no consultório que eu mostro, né, Nayara? Olha lá, rinite e sinusite, sim, lá bonitinho. E a crise de garganta eu tinha demais, eu não associei.
Não, garganta não tenho, não. Dificilmente tem. Dificilmente. Agora, Mas amiga, às vezes na infância. rinite Na e infância sinusite, mesmo, amor. É, Doença crônica já. tá vendo? É. E aí vai evoluindo. Ah, beleza, aí vai crescendo. Aí daqui a pouco é um refluxo. A pessoa começa a desenvolver um refluxo. A Jaqueline se encontrando. Eu tô me identificando. Não entrava mais em mim na volta. Gente, como assim? Eu engordei em 10 dias de viagem, eu engordei tanto que a roupa não cabe mais. Só que aí quando você vai ver, não é isso, né? É a inflamação. Inflamação. Né? E aí, assim, eu disse assim, não, tô tomando probiótico, eu não tô sentindo nada da lactose. E meti o pau comendo. Comi. Até que chegou um limite que o corpo fala assim, eu não aguento mais, né? E aí, lá vem um monte de consequência. Sim. E aí tem a questão, claro, do ganho de peso, ter comido, né, na viagem. Tem. Tem, pode não, tirar tem, com isso, certeza. Né? Mas o processo inflamatório, isso também é interessante a gente falar, derivado do intestino, que pode vir de uma gastrite, de um H. pylori, de uma síndrome do intestino irritável, de um supercrescimento bacteriano intestinal, de uma colite, enfim. Pode desencadear, como eu falei, né, o aumento da resistência à insulina. Essa inflamação, ela aumenta a resistência à insulina. Essa resistência à insulina, ela é chave para quê? Para a obesidade, para a diabetes, para a pressão alta, para a gordura no fígado. Então, às vezes, eu tenho um paciente bem magrinho, que diz, Eveline, eu não como para isso. Como é que eu estou com gordura no fígado? Inflamação por conta de um intestino que estava constipado há 10 dias. É uma inflamação de baixo grau, não é uma inflamação aguda que te gera uma dor e que tu vai bater no hospital. Mas é uma inflamação de baixo grau que gera esse processo inflamatório e aumenta a resistência à insulina e que gera uma diabetes ou uma gordura no fígado, por exemplo. E o excesso de gordura no fígado pode gerar até uma cirrose, né? Sim, pode E a gerar. pessoa nem é alcoólatra, mas pode ter cirrose também. Tem paciente que diz, Eveline, eu nunca bebi uma gota de álcool, eu não como para isso tudo, e como é que eu estou com o fígado cheio de gordura? Resistência à insulina devido a essa inflamação no teu intestino. Oh, cara, eu vou ter que marcar a consulta. Você falou aí na intolerância à lactose temporária. Sim. Pode falar um pouco sobre isso? Pronto. O nosso intestino ele é muito sensível, né? Tem alguns professores que até falam que a gente não deveria dizer que o coração era o órgão, né, dos sentimentos, mas o intestino, porque ele é extremamente emotivo, emocional. Então, por exemplo, eu já recebi pacientes que o gatilho foi uma prova do mestrado. O gatilho foi uma prova para passar no vestibular. Eveline, eu estava me preparando para passar no vestibular e aí realmente estava muito estressado, porque como é que a pessoa chega, né? Estou intolerante à lactose. Aí o que eu pergunto? O que foi que aconteceu nesse período? Aí a pessoa vai dizer... Não, nesse período eu estava fazendo minha prova, né? Estava estudando para o mestrado, eu estava... Enfim, por alguma situação de porque eu ia viajar, eu ia morar fora. Então, é uma situação que gerou um estresse muito grande. O estresse, a ansiedade em excesso, ela informa ali para o intestino que não tem alguma coisa legal, que a gente chama de neuroinflamação. Essa inflamação, ela desce através do nervo vago, que inflama o intestino e, por sua vez, passa a produzir menos enzimas.
Vou ter que ter uma conversa muito séria com o meu nervo vago. Ele é a chave. E aí... Fazer uma amizade verdadeira e sincera com ele, porque eu acho que eu não tô dando a atenção que ele precisa. Então, né? E aí, quando a gente tem essa ansiedade em excesso, esse estresse em excesso, às vezes é um processo depressivo. O intestino, ele sofre, ele para de produzir as enzimas que deveria produzir. Então, essa pessoa ela pode desencadear ali, temporariamente, naquele período de estresse maior, uma intolerância à lactose. Porque ela não tem enzima sendo produzida para digerir essa lactose. Assim como também pode acontecer, por exemplo, um paciente que tomou antibiótico. Eu tive uma crise de garganta, tomei antibiótico, anti-inflamatório e corticoide. E aí, depois disso, veio a intolerância à lactose. Por quê? Porque esses antibióticos, eles matam bactérias. O intestino, ele é povoado de bactérias e precisa ser. Então, quando a gente mata essas bactérias, quando a gente diminui a capacidade desse intestino de produzir as enzimas, vem uma intolerância à lactose, por exemplo. Vem uma intolerância a diversos outros nutrientes, mas a lactose é uma coisa que a gente percebe porque sente na pele, né? Entende? Mas diminui a capacidade digestiva. E é possível, assim, por exemplo, no meu caso, eu descobri a intolerância à lactose em 2015. É possível que seja temporário? Pode ser. Ela tá buscando, se agarrando a ela esperança. tá se agarrando aí. Eu nem tenho como dizer mais isso, né? Tem só 9 anos. 9 anos. Pouca Tem coisa, só 9 né? anos. Às vezes, depois de um processo de modulação intestinal muito bem feito, né? Assim, que a gente conseguiu baixar completamente a capacidade, o processo inflamatório e restabelecer a tua capacidade de produção de enzimas, volta. Ai, graças a Deus. Pode ser, mas aí não é uma dieta de 30 dias, né? Pode ser, tá? Se acalma. Vai dar certo. Na fé, assim, né? Vamos na fé. Uma coisa que eu digo para os meus pacientes. Fica ansiosa não, que já desregula tudo. Não é uma dieta de 30 dias. É um novo estilo de vida. É uma mudança completa, né? É uma mudança completa. Então, assim, você vai fazer o processo de modulação, você vai estimular a capacidade digestiva do seu intestino, do seu estômago todos os dias, você vai evitar o excesso, enfim, vai fazer diversos, né, processos aí até recuperar completamente a tua capacidade de produção de enzimas. Às vezes recupera, às vezes não recupera. Não, eu tenho consciência que hoje eu tô passando por um momento de inflamação. Eu sinto que meu corpo está inflamado. A gente percebe por reações mesmo do corpo. E aí é uma coisa que eu já... Sabe quando você vai pensando? Eu vou dar um jeito de cuidar disso aqui. Eu vou dar um jeito de cuidar disso aqui. Aí vai passando. Sim. E olha como tem alguns sintomas que a gente nem percebe. Espinha. Espinha é intestino total. Total. Então, uma paciente que ela veio para mim com crise de diarreia. E aí, eu atendi ela 2 consultas online e na terceira consulta ela apareceu lá na clínica, né, para fazer a bioimpedância. E ela disse, Veline, olha, depois que eu tratei o meu intestino, as minhas espinhas, elas sumiram. E eu já tinha feito todo tipo de tratamento que você possa imaginar, com ácido, com Racutan, com não sei o quê, com não sei o quê. E nunca nada tinha tratado as minhas espinhas. Hoje está aqui, a pele lisa, maravilhosa, e sem passar um creme. E a gente nem imagina, né? E a gente nem imagina. Né? Então, tem tudo a ver. O intestino, ele é... Eu sempre, assim, eu acredito fielmente que ele é o start, realmente, para as doenças e para a saúde. Quando você não está com o intestino reguladinho, está com muita inflamação no seu corpo, porque, por exemplo, a gente se alimenta para ter os nutrientes que a gente precisa para sobreviver. No caso, o corpo, ele não faz uma absorção correta dos nutrientes? Tipo, aí você pode ter algum tipo de desnível? Sim. Quando a gente tem um processo inflamatório, uma das primeiras coisas que acontece é a má absorção. E aí, se não está absorvendo, você não consegue aproveitar os nutrientes, né? E aí, boa parte deles vai direto para as fezes. Né? Então, por exemplo, não absorver magnésio, zinco, ferro, selênio... Todos esses nutrientes que são importantíssimos, cálcio, vitamina D, B12, B9, todos esses nutrientes que são importantíssimos para diversas funções do nosso corpo, né? Por exemplo, a maioria dos meus pacientes são deficientes de B9 e B12. B9 e B12 são necessários para a síntese de serotonina, que é o neurotransmissor do prazer. Então, às vezes, a pessoa está entrando no processo de depressão porque está com deficiência de B9 e B12, que não conseguiu absorver direito porque está com um problema no intestino. Entende? Tudo interligado. Tudo tá ligado. Tá tudo ligado. É tudo interligado. Então, assim, o que você come é de extrema importância, a qualidade, a variedade da sua alimentação. Sim. Né? Uma pessoa que se alimenta mal, que não come direito, só come industrializado, só compra comida pronta, bota no micro-ondas e esquenta.
você já não vai ter a mesma qualidade de vida. Sim. Porque esses produtos também são cheios de conservantes, de químicos que vão, a longo prazo, também vão fazer mal. Com certeza. O intestino, ele não gosta de nada, a gente chama de xenobióticos. Não gosta de nada estranho, né? Xeno vem de estranho. Então, ele não gosta de nada desse tipo de produto químico. É um produto químico, na verdade, né? Eu lembro uma vez que eu fiz um acompanhamento, assim, mais profundo com uma nutricionista e eu consegui uma mudança significativa com ela. E foi tão incrível, porque eu lembro que cortei fast food, várias outras coisas. E depois de, sei lá, meses com alimentação bem regradinha, sabe aquele dia assim, vou me permitir? Sim. Cara, eu fui comprar um fast food, eu juro pra você, eu comi, quando eu terminei de comer, eu tive que correr pro banheiro. Foi, tipo, instantâneo, bateu no estômago e foi embora. Que era uma coisa estranha, né? Era uma coisa estranha. O nosso intestino, ele não tolera as coisas estranhas. A gente vai sentir uma hora ou outra. Às vezes, ele até é resiliente. Mas aguenta muito, viu? Ele aguenta muito, mas tem uma hora que ele... Não, minha filha, não é assim, não. Aqui não é a casa da mãe Joana, não. E aí, ele bota pra fora mesmo. Foi o teu, viu? Então, a delícia dela se revoltou com ela agora. Foi. Total. Foi, é verdade. E eu ia até fazer um comentário a respeito dessa questão que você falou, da questão dos corantes, né, desses produtos químicos que são colocados hoje na alimentação. Porque a grande questão é a falta do equilíbrio, né? Na maioria das vezes, na correria do dia a dia, eu recebo pacientes que não consomem frutas, legumes, verduras, porque é muito não prático. Sim. Né? Não, mas é porque como é que eu vou fazer para levar uma fruta? Então, eu tenho que comer o que tem lá, né? É mais fácil. É mais fácil. Mas aí tem uma hora que o corpo obriga, né, a pessoa a fazer isso. Porque ou ela faz isso, ou ela vai ficar doente. E aí, no instante, ela encontra a prioridade da vida, que é levar o alimento de casa, né? Ou então procurar opções mais saudáveis. E hoje em dia, né, a gente estava até falando antes, hoje em dia a gente tem muitas outras opções. Claro que não vão ser iguais àquelas que a gente já está habituado a consumir. Né? Então, muitas vezes, eu não consigo encontrar uma coxinha sem glúten que seja tão gostosa quanto a com glúten. Né? E não vai ser. Por quê? Porque o nosso paladar está habituado à coxinha com glúten. Sim. Então, quando a gente começa a consumir sem glúten, a gente começa a estranhar. Assim como teve gente que nunca consumiu uma coxinha com glúten, que vai estranhar quando consumiu uma com. Né? Então, é muito da questão do paladar que a gente é habituado uma vida inteira. É a mesma história do tomar café sem açúcar, de comer chuchu, de comer quiabo. Né? Sim. Eu já não consigo tomar café sem açúcar. Eu me acostumei de uma maneira que hoje em dia eu não consigo tomar café com açúcar. Né? Quem consegue, quem já virou essa chave, não consegue voltar atrás. E eu não consigo sem. E eu ainda fico julgando quem faz isso. Eu ainda fico... Meu Deus, tu vai morrer rápido, viu? Olha o tanto de açúcar. E aí é uma educação mesmo que a gente faz, é uma reeducação que a gente faz nas nossas papilas gustativas mesmo. Porque o nosso paladar, a língua em si também, ela muda, né? Muda. E a gente consegue, por exemplo, a gente estava conversando, quando ela começou esse processo de atendimento com você, aí você mudou essa alimentação dela, para ela entender que ela precisava fazer tipo um detox mesmo, a gente vai tirar tudo, mudar isso aqui. As primeiras vezes que ela ia comer alguma coisa era na força do ódio. Ela comia por obrigação. Isso aqui não tem gosto de nada, isso aqui é ruim, isso aqui não sei o quê. E eu já consigo ver ela. Menina, eu comi de novo, não é que eu gostei? Inclusive hoje, né? Eu comentei com vocês do sanduíche que eu comi e não diferente. Gostei. E hoje o sanduíche tinha um gosto totalmente diferente. Então já estava gostoso. Isso quer dizer que o processo que ela está fazendo de desinflamação no corpo dela também está causando essas alterações. Sim. E aí ela já consegue até mudar porque assim, a gente também está tão acostumado com essa coisa do químico, do industrializado, que hoje em dia eu acho que é difícil a gente sentir o sabor real dos alimentos. Sim, pra vocês terem noção, por exemplo, esses nachos, né? Você pode falar nome aqui, né? Pode. Doritos, Cheetos, essas coisas, tem substâncias químicas que eles elevam, assim, muito a nossa capacidade fisiológica normal da sensibilidade da língua, né? Da capacidade. Por quê? Porque é feito um produto químico para colocar ali dentro, para estimular o dizer, eu comi e eu quero de novo. Isso é uma estratégia de marketing da indústria. Para ter vontade de estar sempre comendo. Para ter vontade de estar o tempo inteiro comendo. Então, como é que eu vou competir, colocar um chuchu
que não tem gosto de nada, para uma pessoa que está habituada a comer Doritos. O chuchu nem consegue chegar ali, né, para a pessoa sentir sabor. Não consegue nem entrar na vida da pessoa, né? Exatamente. O chuchu é tão sem graça. Não é? E aí, quando você começa a fazer uma readaptação das tuas papilas gustativas, nossas células, elas se proliferam, né, diariamente. Então, a nossa capacidade de adaptação também é muito grande. Então, se você retirar todos esses alimentos que têm um sabor extremamente forte, você começa a sentir de verdade o sabor daqueles que têm um gosto um pouquinho menos, né, um pouquinho menos forte. Uma coisa que eu percebi, tipo assim, primeira coisa que você tem que mudar o seu pensamento, né? Porque, tipo assim, se você vai comer, por exemplo, às vezes eu vou comer, isso é muito ruim, não sei o quê. Aí vai se tornar mais ruim ainda. E aí você consegue pensar assim, por exemplo, eu penso assim, hoje em dia, é saúde, né? É para minha saúde, e isso aqui não é tão ruim quanto eu achei que fosse. E aí eu acabo que me acostumo com aquela comida. Tudo é a maneira como você lida com o fato, né? Então, se você disser assim, isso daqui é uma oportunidade, vai ser uma oportunidade. Mas se você olhar e disser aqui, meu Deus, isso aqui é um saco, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, vai ser chato do começo ao fim. Tudo é a maneira como você olha para aquilo que você está fazendo, né? Que você está vivendo, né? Para aquilo que você está vivendo, né? E é essa capacidade de resiliência mesmo que a gente precisa ter perante os fatos que acontecem na nossa vida. Porque se a gente for bater de frente com tudo que a gente enfrentar, a gente vai viver o quê? Ansioso, estressado, preocupado, né? Depressivo e tal. Então, da mesma forma é com o alimento. O que você está transferindo para aquele alimento? É que ele é ruim, é que ele vai fazer mal, é que ele não é gostoso? Ele acaba não sendo Ele mesmo. acaba não sendo, né? E aí, muitas vezes, esses alimentos, eles trazem um malefício para o seu corpo psicológico mesmo. Né? Então, você vai dizer, poxa vida, eu tenho que comer essa porcaria aqui. Essa porcaria, quando entrar, pode causar uma diarreia, pode causar uma azia, pode causar uma dor. Eu não sabia que eu não devia ter comido isso. Exatamente. Quando você vai comer, você já tem que ir, né, pensando que é bom, é gostoso. Apesar de não ser no primeiro momento, mas depois você vai se acostumando. Sim. Tá assim acontecendo comigo. Eu acho que às vezes até pode ser, porque também varia de paladar para paladar. Exatamente. Que é uma questão que também, eu lembro, na época da faculdade, foi um ponto muito importante para mim, assim. Porque tinha professores que falavam o seguinte... eu como cozinheira, eu faço a comida, eu aplico a técnica do jeito que tem que ser, a sabor, textura, enfim, entrego. Mas aquela pessoa que vai receber, eu não sei se para ela o que eu julgo, assim, a parte técnica, não, a quantidade tem que ser essa, de tempero, de sal, disso e daquilo. Mas pro paladar dela, pode não ser o suficiente. Ela pode não estar no dia bom. Ela pode comer a comida... Ai, que comida sem gosto. E outra pessoa comer e achar maravilhosa. Sim. Porque acontecia sempre na faculdade. De um paladar para o outro, existe uma variação. É a mesma coisa, a gente... Sei lá, se eu não tô num dia muito bom e eu vou cozinhar, eu acho que a minha comida não sai do jeito que deveria sair. Sim. Tem dia que você tá assim, gente... Pode mandar tudo que eu faço, tudo, tá daquela empolgação. E aí você faz e dá certo e fica bonito. E você fala... Rapaz, eu arrasei. Então, o seu estado de espírito também influencia bastante. E vocês estavam comentando e me lembrou um livro que eu tô lendo, que chama O Poder do Hábito. Sim. Eu comecei a ler, aí tem um ponto dele que ele fala exatamente sobre a questão da criação do hábito, novos e velhos. E aí teve um negócio que ele cita a parte de comida. Tanto a questão das cores, que são utilizadas para estimular a gente a consumir, que também influencia muito a gente. E aí ele citou um exemplo que era assim, se uma família, sei lá, mora num bairro e aí de repente abre uma lanchonete. Aí, uma vez na semana, vocês se permitem ir naquela... Começa assim, 15 em 15 dias, uma vez no mês, 15 em 15, uma vez na semana. De repente, vários dias da semana você está consumindo só fast food. E aí você parou de consumir a comida que era feita em casa. Se a lanchonete fechar, a família que estava habituada aí, normalmente, ela não vai procurar outra lanchonete. Ela volta aos hábitos antigos, que é voltar a fazer a comida e comer em casa. E eu fiquei pensando, realmente, se você for parar antigamente, sei lá, na época das nossas avós, por exemplo, que era muito mais comum você realmente fazer a comida em casa, café, almoço, lanche, janta, a gente tinha
uma alimentação muito diferente Muito do que a mais gente tem saudável, hoje. muito mais Hoje em saudável. dia, a gente justifica muito a falta de tempo. Uhum. Me incluo nisso, porque é Sim. justificativa real. pra tudo. Gente, eu não tenho tempo. Não tenho tempo de cozinhar, não tenho tempo... Por exemplo, eu trabalho cozinhando. Tem dia que eu chego em casa, eu não tenho vontade de ir pro fogão fazer comida. Porque, pô, passei o dia vendo o fogão. Então, eu não quero. Tudo que eu não quero quando eu chego em casa é ir pro fogão cozinhar. Uhum. Mas eu entendo que isso é importante. É. Porque é eu fazer a minha comida. Então, eu me alimentar bem também é importante, é necessário. E outro dia também, eu conversando com um colega meu, ele foi pro intervalo dele. Vou te expor, Vitor Hugo. Tô zoando. Ele esquentou a comida, eu falei assim, deixa eu ver o que você trouxe. Aí, quando ele abriu a marmita, eu falei, nossa, por que a gente que é cozinheiro se alimenta tão mal? Tipo, é o famoso casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. A gente faz a comida pro outro com tudo que tem que ter. E a nossa, a gente não se dá tanta importância assim. Sim. Tipo, onde é que a gente tá É errando? o rapidão que tem ali, tchau. É o que dá, o que deu pra fazer. Tipo, improvisou ali e vai. A gente não dá prioridade para as coisas que deveriam ter, né, ser prioridade. Lá em casa, os meus filhos, eles não comem alimentos industrializados, claro, salvo exceções, né? Então, a escola que eu escolhi para os meninos desde a infância foram aquelas que eles não permitiam levar os lanches de casa para a escola. Então, eram todas feitas ali dentro da escola, né, de comidinhas mais saudáveis. Por quê? Porque a prioridade, por eu ser nutricionista, era uma boa alimentação. E muitas vezes eu vi os pais dizendo assim, ai, que besteira, meu filho não come essa fruta não, eu vou trazer aqui um todinho para ele e um pacote de biscoito recheado, que é o que ele come em casa. E a briga das escolas era, não, a gente não permite, né? E aí, a prioridade que a gente dá, né, eu faço questão de todos os dias acordar às 5 e pouco da manhã para preparar a lancheira da minha filha com alimentos sem glúten e aquela comidinha que eu fiz no dia a dia. Eu tenho que acordar mais cedo? Tenho. Mas nem todo mundo está ali disposto a fazer isso, né? Então, é a prioridade que a gente dá para aquilo. Eu dou prioridade porque eu sei a importância, mas muita gente nem sabe, né? É verdade. Nem sabe o malefício E acham que aquilo besteira, faz. né? E Algumas acha que é uma pessoas, besteira. E aí, quando vai ver, hoje em dia a gente tem um número de crianças obesas, a gente tem um número de crianças com colesterol alto, com diabetes. Na infância Na já. infância. E aí tá super associado à questão da alimentação. Alimentação, né? A minha filha estudava numa escola também que muitos anos não permitia também levar lanche, né? E aí, uma vez eu descobri que ela estava comendo biscoito Acontece. no lugar da fruta, escondido. Tipo assim, a professora falou assim para mim, eu fico com tanta pena dela no dia que é fruta, porque ela não come. Aí eu vou lá e pego o biscoito e dou para ela. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faço isso não. Eu fazendo um esforço gigante. Não faço não, porque ela não come, realmente ela não come fruta. Então, assim, o colégio era o lugar que eu achei que ela fosse, Que era né? seguro. E assim, se ela não comer, ela vai ficar com fome. Então, deixa ela ficar com fome. Uma das minhas grandes preocupações era que os meus filhos tivessem essa transtorno alimentar mesmo, né? De dizer, poxa, todas as amiguinhas tomam aquele suquinho ali de caixinha e eu não tomo, que essa minha vida é cruel. Teve um tempo que ela me questionou muito, né, a minha filha. E hoje ela consegue observar o cuidado nisso. Então, ela diz assim, mamãe, é tão legal, porque tipo, eu vejo as minhas amigas comendo esses alimentos industrializados, do recheado, mini pizza, não sei o quê. E aí eu percebo que elas já estão cheias de espinha, eu já percebo porque elas estão numa idade entrando ali na adolescência, né? Então, eu percebo que as mães delas nem têm esse cuidado que a senhora tem comigo. E ela Né? de repente, até inspira outras, né? Sim. Vendo assim, eu quero comer igual a Pronto. ela, né? E aí teve um dia da inspiração, que tinha uma amiguinha lá que todos os dias comia as coisinhas. E aí ela disse, Lelê, ela percebeu, né, que a amiguinha estava cheia de espinha. Ela disse, amiga, tu para de comer essas coisas, porque isso daí dá espinha. E aí elas fizeram uma rotatividade nas semanas. Olha, essa semana é sem corante. Essa semana é sem não sei o quê. Olha que interessante. Essa semana Como já estão fazendo um influenciar. movimento na Um escola. movimento, né? Incrível. Hoje em dia, eu percebo que se alimentar saudável não é mais tanto um tabu. Na verdade, ele inspira. Né? Antes, a gente tinha aquela história de eu tenho até vergonha de me alimentar direito porque as pessoas vão me julgar. Né? Mas hoje... Tipo, nossa, ela anda com a marmitinha dela na bolsa. Ela está bebendo água. Mas não liga.
Daqui a pouco, aquela mesma pessoa que te criticou... Tá lá com a tua Tá com a garrafinha. garrafinha. Tá lá com a bebendo garrafinha água. bebendo É água, verdade. né? Então, hoje a gente consegue perceber que as pessoas elas não estão mais tão criticando como faziam antes, mas estão se inspirando, e isso é muito bacana, né? Porque a gente está vendo que as pessoas estão se exercitando mais, estão olhando os rótulos, porque uma das coisas é que a indústria, ela engana muito, né? Hoje eu atendi uma paciente que ela disse, ai, meu Deus, eu comi esse pão aqui achando que estava abafando, um pão caríssimo, péssimo. O primeiro ingrediente do pão Farinha de trigo. era farinha de trigo branco, o segundo era açúcar, o terceiro era maltodextrina, que é um, enfim. Aí ela disse, e quer dizer que o pão carioca ainda é mais saudável? Com certeza, né? É mais saudável. Então, assim, a indústria, ela nos engana muito. Né? Ela coloca lá integral, não é integral. Ela coloca lá que é diet, vai ver, trocou, tirou o açúcar e colocou um adoçante que dá resistência à insulina, que é péssimo. Então, assim, tem essas grandes, né, tem essas coisas que a gente precisa informar a população para que a gente tenha cada vez mais esse momento crítico da pessoa olhar um rótulo e dizer, isso daqui não é bom. Então, a partir do momento em que aumentar a demanda de um produto que é bom, a indústria ela vai se transformando. Sim. Né? Se Por isso, adaptando, né? vai se adaptando. Então, é por isso que hoje a gente tem produtos sem glúten com mais qualidade, produtos sem lactose, sem leite, com qualidade, com sabor. Por quê? Porque a demanda da população está aumentando e a indústria está vendo que as pessoas elas estão mais críticas. Elas não estão ali aceitando qualquer coisa, eles realmente estão tendo que ter Exigindo trabalho. mais, né? E aquela não, a Isso. internet também foi um grande difusor disso. Isso, exatamente. Outro dia eu peguei um biscoito, aí tinha enorme, assim, escrito na embalagem, sem glúten. Fiquei muito empolgada. O que eu fiz? Eu comi o biscoito. Só que, além de ter sem glúten, eu devia ter ido ler os ingredientes. Quando eu já tinha comido mais da metade do biscoito, eu virei o saco para tirar uma foto. Quando eu tirei a foto, eu percebi farinha de trigo. Primeiro ingrediente do biscoito era farinha de Como trigo. é que é sem glúten Como é que é com sem farinha de glúten? trigo? Aí eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? Aí eu disse, não acredito, eu vou ler de novo. Sem glúten, atrás farinha de trigo, e aí eu Meu E aí, o que Deus que eu do faço? céu. Já era. Já comi. Já já era. comi, já não Reza deu pra tempo não nem passar chegar em mal. casa direito. Porque, aí assim, você fica sem entender. Hoje mesmo eu vi no grupo a farinha de arroz do lado da farinha de trigo, no supermercado, né? Isso aí você vê direto, todo dia. Aí a contaminação cruzada, né? Para quem tem doença celíaca, é um pouquinho mais complicado, né? Exige um pouquinho mais desse controle. Para quem tem intolerância ao glúten ou para quem escolhe não consumir, não tem tanto problema. Mas para quem tem intolerância, para quem tem doença celíaca e que produz anticorpo, né? Que o corpo vai ser atacado por consumir aquela substância, tem que olhar tudo. Então, tem gente que tem que olhar o shampoo, tem que olhar... Outro dia, uma paciente minha celíaca disse, não, eu tomava um chá há anos, um chá daqueles de saquinho. E aí, quando eu fui ver um belo dia, eu tive a curiosidade, olhei, tinha glúten no chá. Nunca que ela imaginou que ia ter glúten no chá. Né? Mas quem tem doença celíaca tem por obrigação de olhar o rótulo. Porque tem que estar escrito lá, de acordo com a legislação, que não, né, que não tem glúten. Então, assim, para quem tem doença celíaca, tem que estar o tempo inteiro olhando a rotulagem ali para não ter contaminação cruzada. E ainda tem essas condições, né? Ali Porque nesse caso, até a utilização de um utensílio, de um tipo assim, um utensílio. prato, um copo, pode te gerar Pode gerar contaminação a cruzada. contaminação, É. né? Tipo, o copo, né? Copo, você vai beber num copo de vidro, outra pessoa vai beber... Um forno. Por exemplo, eu faço curso de sommelier de vinho, né? E aí, assim, a gente usa as taças de lá para fazer a degustação e a gente faz entre um vinho e outro com pão carioquinha. Então, assim, a pessoa vai beber o vinho Eu comi o pão e vou e beber. vai comer o pão, Sim. né? né? Então, eles vão lavar. Na próxima aula, pode ser que eu pegue a taça que o meu colega do lado comeu o pão. Sim. Ela vai estar contaminada. Aí eu fui lá, falei com o meu professor, ele falou, você vem aqui, pega as taças, leva para casa, faz a lavagem, né, correta, e fica usando até o final do curso, depois você devolve. Sim. E foi isso que eu fiz. Levei as taças para casa e fiz a lavagem. Tem que ter uma esponja separada, né? Na verdade, tem a lavagem tripla, né? Que A lavagem são tripla. Primeiro, são 3 esponjas, né? Quando ela me contou, assim, um pouco desse processo, porque para mim também é um novo Novidade, mundo né? que está se abrindo. E tanto na parte da gastronomia, em pensar formas de aplicar isso na prática, como elaborar receitas para que atendam à necessidade dela, zero glúten, zero lactose. Então, é começar a estudar também e repensar as possibilidades. Aí você descobre, gente, posso substituir essa farinha por essa outra.
Então, é descobrir também essa parte que, querendo ou não, a gente vive numa zona de conforto, porque é o comum, é o grande normal, e aí você deixa de explorar aquelas... E aí a necessidade faz E com deixa que... de incluir. E a necessidade faz com que você mude. Sim. Então, foi as ideias que a gente troca que eu troco com as minhas amigas. Gente, tá. Vamos fazer um teste. Outro dia eu fiz um bolo de banana que eu sempre fazia. Eu fiz com farinha de arroz. Foi um teste. Aí, deu super certo. Ficou com uma textura muito boa. Eu levei no trabalho. A minha chefe amou. Teve um que eu nem consegui provar, que todo mundo Nem comi, viu? gostou. Oi. Aí eu falei assim, daria super pra Nayara fazer. E dava pra ela comer, porque com a farinha de arroz funcionou. Só que no meu caso, como eu fiz na minha casa, eu não tinha... E, tipo, os meus utensílios não tinham passado por esse processo de descontaminação. Então, aí não poderia... ela não poderia consumir por isso. Mas é uma receita que eu adaptei a que eu tinha. E não vai leite, porque vai óleo. E super funcionou, ficou com uma textura legal, ficou com sabor bom. E aí quando eu fiz, eu testei, eu falei, cara, a primeira coisa que eu pensei foi, dá pra Nayara comer. Sim, sim. E isso, esses dias a gente fez uma oficina de culinária com um supermercado aqui de Fortaleza e a gente teve a ideia de chamar um chefe. Eu vi o Luiz de França, Foi, né? Ele Luiz foi de lá, até falei França. com ele. Já veio aqui entrevistar com a gente. Foi maravilhoso. A gente E aí eu gosta muito disse, do Luiz. vamos chamar o Luiz. Eu já tinha trabalhado com ele num evento também desse mesmo mercado. E aí... Foi onde a gente se conheceu. Foi. Exatamente. A gente se conheceu. Pronto. E aí eu disse, chama o Luiz, vamos fazer aqui uma oficina de culinária sem glúten e sem leite. A gente fez no dia do celíaco. E foi muito bacana. E o que a gente escutava era, que momento único para a gente, que momento inclusivo. Então, a gente teve todo o cuidado do forno ser lavado, do forno, né, da esponja ser nova, da lavagem tripla das panelas, a gente escolher todos os produtos que não tinham glúten ali, para que as pessoas que têm doença celíaca se sentissem confortáveis em estar naquele evento. Teve pessoas que não comeu, preferiu não comer, porque passam por esse receio, né, absurdo de realmente sentir desconforto e ter que sair dali correndo, né? E aí, mas teve outros que ficaram assim super agradecidos. Por quê? Porque ainda é um mundo a ser explorado, né? Ainda é um mundo que a gente vai precisar falar muito até alguém, né? Até as pessoas escutarem, entenderem, para poder conseguir trabalhar esse tipo de alimento. Porque, por exemplo, existem casas aqui em Fortaleza que trabalham com produtos sem glúten, né? Lojas que vendem produtos funcionais, naturais e tal, lanchonetes. Mas, na maioria delas, não é casa para celíaco. Ou seja, a pessoa vai comer um produto que é sem glúten, mas não é propício para o celíaco. Por quê? Porque tem contaminação cruzada. Ou seja, é um forno que tem um produto sem glúten, mas nesse mesmo forno tem um produto que tem glúten e que foi feito ali. Então, assim, a primeira coisa que eu pergunto quando eu investigo quais são as lojas que tem, serve para celíaco? Né? O celíaco pode consumir? Não, infelizmente, a gente ainda não está livre de glúten e tal. Então, até essa investigação a gente tem que saber, a gente tem que entender, porque, infelizmente, né, tem que ter todo esse cuidado. Então, e hoje, assim, o número de pessoas que estão sendo diagnosticadas é enorme, porque, como a gente estava falando, às vezes a pessoa tem e nem sabe que não tem. Né? E com o fato da gente difundir essas informações, as pessoas vão começar a investigar, vão começar a entender que isso daí pode ser que não seja tão normal assim, né? E aí a população vai se descobrindo, a demanda vai aumentando, e aí o número de locais, de estabelecimentos para esse público vai aumentando também. Né? Em São Paulo, com certeza, a gente tem um número muito maior de estabelecimentos, né, seguros para os celíacos do que aqui. Né? Acho que é um mercado novo. É um mercado novo. Que a demanda também está começando, a procura por ela está começando a se aumentar. E, de fato, a grande maioria dos estabelecimentos não estão preparados para receber. Outro, o glúten, a partícula... Você já abriu a farinha de trigo aqui e foi no ar. Meu amigo, ou você constrói de novo, porque é muito difícil você conseguir eliminar, porque ela fica se impregnando. Mas aqui já tem muito lugar, assim, eu estou no grupo e eles passam muita informação, né? Hoje eu comi uma coxinha em tal lugar e lá é totalmente livre de glúten, entendeu? E assim, eu vou anotando todas as informações que tem no grupo, né? Para quando eu precisar, receita, tudo que eles botam eu absorvo. Eu trabalhei num restaurante de cozinha natural. E aí tinha comida
vegana, vegetariana, sem glúten, sem lactose, tinha essa ideia. Só que aí eu comecei a prestar atenção, porque eu falava assim, tá, mas é sem glúten e é vegano, mas a gente faz no mesmo forno que a gente assa a proteína. A cozinha mesmo, pra tudo. Tipo, a cozinha mesmo pra tudo. Então, mesmo que você ofereça o alimento que você coloque lá, que ele é sem glúten, sem lactose, eu acho que é importante a gente informar também que existe o risco da contaminação cruzada. Sim. Porque você não tem como eliminar isso, a não ser que você tenha cozinhas separadas, e na grande maioria não tem, é uma para tudo. E tem gente que tem uma sensibilidade tão grande que só em entrar no ambiente ela já vai... já reage. Já reage, assim, né? Então, isso também, entender que de pessoa para pessoa tem diferença, que cada corpo vai reagir de um jeito diferente, né? Porque, sei lá, ela tem, eu tenho, e nela funciona de um jeito e em mim funciona de outro. Tem isso também. Por exemplo, tem gente que vai comer ali um pouquinho e não vai sentir nenhum desconforto. Mas pode ser que os anticorpos, eles deem uma leve aumentada, né? Tudo bem. Mas tem gente que chegou no canto que tem glúten, já começa a sentir na pele. Eu fui embora de um evento por conta disso. Eu fui no restaurante e aí lá dentro do restaurante tinha tudo, né? E então eu tive contato. Não comi, mas eu tive contato. E aí eu comecei a me coçar. E eu não tinha percebido que eu estava assim. Aí eu tinha comentado sobre isso. E uma pessoa que estava lá, que disse que tinha uma amiga celíaca, ela olhou para mim e falou assim, você está toda se coçando, né? Aí eu falei, eu não tinha, eu me coçava, mas não percebia. Aí eu falei, eu acho que eu estou toda me coçando. Aí, de repente, começou a aparecer as manchinhas vermelhas, né? E aí ela falou assim, não, é melhor você ir embora, porque você está aqui, está toda hora, né? E aí tinha, dentro do evento, a gente ficava recebendo na mesa vários pães, né? Patês, essas coisas. E aí estava tendo contato direto. E eu tive que ir embora do evento por isso. Né? E eu acho que um dos grandes problemas dos estabelecimentos é que até alguns já abriram e outros já fecharam, né? Porque o preconceito é muito grande, né? Então, a pessoa diz assim, é sem glúten, não deve ser bom. Né? Deve ser horrível. Deve ser horrível. Automaticamente, a gente viu que a comida vai ser sem gosto, sem sabor. Exatamente. Né? Parece que eu tô comendo papel, isopor. E eu estava até falando aqui para elas no início, que tem uma loja aqui em Fortaleza que vende uma banoffee, que vende uma empada impecável, sem glúten. E, assim, eu não troco a banoffee delas, daquela empada, por outras, eu não troco. E não tem glúten, né? Então, é muito também, claro, da forma de preparo, né? E da sua mente para você receber aquele alimento ali de forma de forma diferente, né? Por quê? Porque, como eu disse, não vai ser o mesmo sabor, né? Vai ser diferente. Mas, particularmente, eu prefiro o sem glúten, né? Mas, claro, vai ter gente que vai consumir aquela mesma torta ali e vai dizer, nossa senhora, isso é muito ruim. Sem gosto, isso né? É sem gosto, né? Mas, assim, é a questão de você ir de mente aberta para você saber que vai ser diferente, mas que pode ser surpreendentemente melhor. Sim. Né? É o pensamento, né? A mentalidade faz muita diferença. Com certeza. Eu conversei com várias pessoas, assim, né? Quando eu descobri, aí eu entrei nesse grupo, conversei com algumas pessoas, né? O que eu percebo que, assim, o mais difícil são as pessoas respeitarem. Na verdade, não é nem entenderem, é respeitarem. Que você diz assim, eu não posso comer. E a pessoa, por quê? Vixe, mas um pão vai fazer mal? Como assim? Mas só um pouquinho, tá entendendo? A pessoa achar que você tá com frescura, ou então a pessoa diz logo assim, tu tá de dieta, Porque você leva a sua lancheirinha, né? A sua marmitinha. E ela agora anda com a lancheirinha. E aí eu ando com a lancheirinha, aí você já chega lá, a pessoa, tipo, você tá de dieta? Tipo, eu sempre ando com castanha, né? Porque tipo assim, salva, né? Na hora do desespero, uma castanha salva. E aí eu abri a castanha, abri a castanha, aí a pessoa, você tá de dieta? Aí eu falei, não. E por que você tá comendo castanha na festa? Tipo isso, né? Aí eu acho que se torna, assim, muito cansativo. Que parece que você tá incomodando o outro, né? Você Porque explicar. Você tem que ficar se justificando o tempo inteiro. Ou então você tá lá e você vai beber alguma coisa ou comer alguma coisa. Não, obrigada, eu trouxe aqui. Eu fui no salão, né? Aí eu falei assim, por favor, me arranje um copo de água, mas é de vidro o copo de vocês? Aí o rapaz falou assim, tu tem copo descartável? Aí ele falou assim, tenho, por quê? Eu falei assim, você pode trazer para mim um copo descartável? Aí eu fui explicar por quê, não sei o quê. Aí ele não tinha entendido. Não entendi. Depois ele falou assim, vale, mulher, que frescura é essa que tu não toma água em copo de vidro, hein?
Aí eu falei, não é frescura, não. Aí eu fui explicar de novo por que eu não tomava água no copo de vidro. Ah, desculpa, eu não tinha entendido. Às vezes é do preconceito do fato da pessoa não saber. Né? A falta de informação. A falta de informação. A grande real é essa. E eu, pra mim, eu falei, como eu conversei, é um novo mundo que tá se abrindo. Porque é muito distante da minha realidade. Eu não tenho... eu comecei a conviver com a Nayara e foi como eu comecei a entender um pouco mais sobre a questão da intolerância à lactose, depois síndrome do intestino irritável e agora o glúten, o zero glúten dela. São muitas novidades. São muitas Em 2 novidades. anos, assim, né? 3 São anos, 3 a anos vida se transformou total. É. E aí, hoje eu já vou nos lugares e já presto mais atenção. Porque virou um exercício pra mim também, de olhar um produto e falar, acho que isso aqui dá pra Nayara comer. É sempre pensando nela. Já comi produto zero lactose que eu achei muito ruim. Porque eu acho doce demais. Tipo, leite condensado zero lactose é mais doce que o leite condensado normal. Eu acho. Eu nunca comi leite condensado sem lactose. Ele pro meu paladar, o leite condensado normal já é muito doce. Porque eu não sou uma pessoa do doce. Diferente dela que comeria uma panela de brigadeiro, pode comer na minha frente, que eu não sinto vontade. Só uma pontinha. Pra mim, eu enjoo muito rápido da questão do açúcar. Eu sou mais do salgado. Me bote um centro de coxinha pra você ver se fica. Mas só retificando. Não o meu fica brigadeiro, nada. ele é 100% com cacau. Ele é amargo. Ele é amargo, Tá saudável agora. É só... E eu a gente já fez sobremesas com produtos zero lactose. Gente, ficou horrível. E é muito ruim. Mas aí pode ser um preconceito. Agora virou um preconceito pra mim. Na gente é muito ruim. Porque a minha experiência não foi positiva. Que a gente fez um cheesecake, sabe? Também e aí a gente produziu isso. o biscoito desde o início, para não usar o ruim, biscoito, né? E aí, assim, o biscoito ficou cru e aí deu tudo errado. E acabou que a cheesecake acabou no lixo. Aí tudo era porque não tinha lactose. A gente julgou o zero lactose. E aí a nossa amiga falou assim, meu Deus, por que tu ficou sendo da minha equipe? E eu tive que comer comida ruim por tua causa. Mas eu acho que já teve uma grande reformulação de paladar, assim, querendo ou não. Porque eu sempre gostei. Tipo, eu como muito grão de bico, lentilha. São coisas que eu gosto de comer. Eu como fruta, verdura, eu também gosto muito. Então, eu nunca fui uma criança que tivesse dificuldade para comer. Sempre tive isso muito normal em casa. Nunca fui dar trabalho com comida. Então, para mim, sempre foi muito normal. E a minha questão hoje é buscar realmente essa variedade maior. Então, hoje eu tô tentando introduzir mais na minha alimentação coisas sem glúten, até para eu entender também, porque para mim a construção do sabor é importante. E eu faço isso comendo. Provo a comida, vou entender como é que aquilo foi feito, como foi produzido, o sabor que chegou, o que eu colocaria para mudar aquilo ali. Então, para mim, virou um exercício. E aí, para minha profissão, para mim faz muito sentido, né? Eu, particularmente, não sei qual é o sabor do leite condensado sem lactose, porque eu evito o leite. Então, o leite condensado, o creme de leite sem lactose, ele tem leite, ele tem a proteína do leite. Eu evito a proteína. Então, quando eu vou substituir, eu substituo pelo vegetal. Nunca comi. No creme de leite vegetal, no leite vegetal. Então, eu posso comer brigadeiro com tudo vegetal. Pode! Olha aí. Olha aí. Olha né? aí, eu tô sobrevivendo, viu, ao brigadeiro? Tá e aí, pode ser surpreendente, né? Pode ser surpreendente. Nunca provei. E aí, quando você for consumir o produto normal, você come com lactose e tudo. Aí não vai estar consumindo em excesso. E é isso. É, muito bom, viu? Eu acho que Vamos testar. Vamos. Esse brigadeiro a gente vai testar. Eu também quero, viu? Ó, já fiz. Tu vai botar creme de leite de amêndoas, leite de coco em pó, uma delícia, Já até comprei. cacau e bota açúcar. Tem cacau que já vem com açúcar, cacau 100% com açúcar. Eu não Tem umas gosto marcas muito boas. do açúcar, mas talvez fique muito ruim, Porque né? assim, não vai ter o leite condensado. Então Vai vai ser tão ter doce quanto. Pra quebrar o é. cacau 100% ia quebrar um pouco do doce, né? No caso, tem que colocar um pouquinho, aí. de Mas aí sal. faz os testes. Você vai colocando. Se você achar que não tá legal, aí você coloca o açúcar pra Eu ficar com o fiz seu esse, gosto. minha filha disse, mamãe, Que brigadeiro gostoso. que brigadeiro é esse? Ficou Teve o selo de aprovação da De criança, tá ótimo. então tá Então, tudo é bem. isso aí, Criança, doce, funcionou. Aí ela e a amiguinha dela tacaram o pau e comeram o brigadeiro todinho. Leite de coco em pó, creme de leite, cacau com açúcar. Fica aí a Sol. receita pra quem quer testar. Olha só, gente, surgiu até uma receita gostoso. aqui, viu? Surgiu até receita. Sim, e fica Nutricionista também dá receita. bom. Dá, eu dou por causa de book, né, Nayara? É, Bom, sim. Eu achei que foi um papo muito esclarecedor, tirou muitas dúvidas, trouxe muita informação para esse novo mundo, tanto para ela que já tá vivendo, como para mim que tô aqui só
testemunhando. Diz aí como é que eu cheguei no teu consultório, quase chorando, não foi não? Foi desesperada. Foi bichinha. desesperada. Ela A gente tava- passou, acho que quase 2 horas. As consultas de primeira vez são de 2 A horas. gente passou um tempão, assim, eu acho que eu falei demais. Abriu Acho que seu o paciente coração. chega lá achando que vai ficar 15 minutos no consultório, aí ele já fica olhando no relógio, ó. Porque eu preciso saber da vida toda da pessoa. Valeu muito a pena. Eu até disse pra ela, depois dela, minha vida mudou completamente. Eu não sei mais o que é sentir dor. Fico muito feliz. Conseguiu aí... Tá conseguindo transformar a vida dela. Que bom. Eu Nessa peço a nova Deus todos fase. os dias que eu possa fazer isso na vida das pessoas. Eu já achava que era normal ter dor. Vivia com dor, né? As meninas pagaram aqui 2 anos de faculdade e não tinha. Eu acho que era raro um dia que eu chegasse aqui pra não dizer, eu tô morrendo de dor. Tô passando eu tô mal, tô empachada. me sentindo isso. Eu tô com gastura. E é isso que eu acho que eu amo no meu trabalho, é poder mudar a qualidade de vida, é dar a qualidade de vida para uma pessoa. Vocês não têm noção. Às vezes a lágrima escorre aqui, eu fico tentando segurar para o paciente não perceber, mas eu me arrepio. E deu mesmo. Porque realmente é isso que move, assim, que me move como profissional, né? E eu acho que o nosso papel, cada vez mais, é difundir essa informação para que as pessoas elas não normalizem a dor, não normalizem o desconforto, não normalizem a queda de cabelo, as unhas enfraquecidas, uma tireoidite de Hashimoto, um refluxo, uma diarreia, uma prisão de ventre. Não normalizem. Procurem ajuda especializada e corram atrás de um diagnóstico. Por favor, já faz seu merchan, onde é que você atende? Sim. Eu atendo na Clínica Intestine, a minha clínica. Ela fica na Desembargador Moreira, na Desembargador Moreira não, na Vicente Linhares, 521, esquina com o Desembargador Moreira, no prédio Humberto Santana. E a Clínica Intestine, ela tem um Instagram, né? Clínica Intestine, né? Com E no final. E o meu Instagram é Iveline Mesquita e Veline, com Y no final. Mesquita. Vai estar na descrição do Vai vídeo, tá no a gente vi- coloca vai tá. na descrição. Pronto. E lá tem o link da minha bio e a gente pode conversar bastante por lá. Acho que até eu vou marcar consulta. Cuida. Depois dessa, Seja até eu vou marcar bem-vinda. consulta, sério. Eu vou sair daqui com a consulta agendada. Uma consulta agendada. Assim, quero muito agradecer por você ter topado vir bater esse papo com a gente, trazer mais informações pra quem tá passando por isso. E é isso, gente, não normalizem essas coisas que a gente acha que é normal, tipo, não é. Então, ir atrás de um profissional, tratar, cuidar de verdade, porque a gente, tipo, a nossa saúde tem que estar em primeiro lugar. A gente fica, falando até por mim, a gente fica empurrando com a barriga, deixando pra depois, mas chega uma hora que a conta vem. A conta chega. Então... E chega com tudo, viu? E chega com tudo. Então, vamos se cuidar. E é isso aí. Espero muito que tenha sido informativo e esclarecedor pra vocês, como foi pra gente. Eu acho que aqui a gente ainda tem papo pra mais uns 2, 3 episódios aí, porque é muita coisa pra ser falada. Mas, aos poucos, a gente vai buscando, trazendo mais informações. Então, segue a gente nas redes sociais. Vai estar na descrição do vídeo, mas segue a Iveline, que é a Iveline Mesquita Nutri. Segue o Insta do conversadecozinha.podcast, que a gente também vai passar algumas informações por lá. Se quiser seguir a gente também, eu e a Nayara, fica à vontade. No link lá no perfil tem os nossos para você poder seguir. E é isso. Próxima semana a gente não vai ter episódio. Vai ter uma utilização aqui no laboratório, a gente não vai ter, mas na outra semana a gente já vai estar aqui de volta com mais um convidado especial. E é isso. Muito obrigada por sua participação. Foi um papo maravilhoso. Foi muito bom. E até daqui 2 semanas. Tchau. Tchau.